A gente acha que a gente está esmiuçando um tema e olha só, tem tanta coisa que passa, né, despercebida pela gente. Detalhes mais por dentro da prova para saber como é que funciona o TIM. Isso abre aquela possibilidade de estudar junto, né, de aprender em conjunto, de trocar informações, né? Então, o primeiro passo de tudo é essa clareza, né, para qualquer coisa na vida, né? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio, segundo episódio do podcast Rumo ao TIM. Eu sou o Brian Ramires. E eu sou a doutora Monalisa Azevedo. E hoje a gente vai falar sobre como é e o que cai na prova do TIM. Ah, legal! Mas antes de mais nada, o que é prova do TIM, né, Brian? Para você que Será não que todo viu, mundo sabe? para você que não viu o primeiro episódio do podcast, a gente vai relembrar aqui para você. Então, Monalisa, o que significa o TIM? O que é essa prova TEEM que todo mundo fala aí? Então, essa prova do TIM é a prova de título de especialista em endocrinologia e metabologia. Então, é da sigla TEEM, que a gente apelida, né? Como disse o Brian, no outro episódio, a gente apelida carinhosamente de TIM. Então, é uma prova que, uma vez o médico se submeta a ela e seja aprovado, ele recebe o título de especialista, ele se torna endocrinologista. O médico que pode se submeter a essa prova aí, ele é qualquer médico ou existem algumas restrições? É o médico que faz residência, que não faz residência? Como é que é? Então, o médico que faz residência em endocrinologia, em serviço credenciado pelo MEC, né? Ele pode se submeter à prova do TIM. Mas o médico que não fez residência também pode se submeter, desde que ele comprove anos de atuação prática em endocrinologia e também em clínica médica, né? Por ser a clínica médica um pré-requisito. Então, se ele comprovar anos de atuação prática em clínica e em endocrinologia, ele pode se candidatar à prova, ele pode se inscrever, mesmo não tendo feito residência médica. Ah, legal. Então, a prova não tem preconceito com quem não fez residência, né? Isso é legal. Mesmo. E se você está vendo isso no momento em que as inscrições do TIM, da prova do TIM estão abertas, é possível se inscrever nessa prova pelo site endocrino.org.br, que é a organização aí que está cuidando dessa parte, tá? Da realização e efetivação da prova, aplicação da prova. Né? E visto isso, como se inscrever, né? Quem pode se inscrever, chegou a hora de falar e queria saber também da Monalisa onde que aplica a prova, como é que funciona isso, né? Quantas questões tem e detalhes mais por dentro da prova para saber como é que funciona o TIM. Bom, vamos lá. Então, assim, a prova de título de especialista em endocrinologia, ela é realizada anualmente, uma vez por ano. E já tem alguns anos que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né, a SBEM, que é quem realiza a prova, a SBEM vem realizando a prova sempre na mesma cidade, sempre em São Paulo e sempre no mês de maio. É lógico que, assim, isso pode mudar? Pode. Inclusive, esse ano, né, Brian, com essa situação da pandemia, daí o que acontece? A prova deveria ter sido realizada em maio, mas a prova ficou inicialmente, o edital ficou suspenso, depois o edital foi reaberto, né? E a prova ficou agendada para o mês de novembro. Então, assim, é lógico que quem define todas as características da prova é sempre o edital, né? Que vai ser publicado sempre no início do ano, mais ou menos em fevereiro, março. Esse edital, ele costuma estar disponível já.
Mas nos últimos anos, a prova vem sendo sempre realizada em São Paulo em um final de semana. Então, no sábado e domingo. Legal. Então são 2 dias de provas, né? Isso que você estava falando. São sábado e domingo, são 2 dias de prova. Mas e como é que funciona isso? É a mesma prova, 2 dias? São uma metade num dia, metade no outro? Como é que funciona isso? Então, a primeira etapa acontece no sábado e a segunda etapa acontece no domingo. A primeira etapa é uma prova de múltipla escolha. E normalmente, né, de acordo com os editais, o tempo que tem sido dado para fazer essa prova é de 4 horas. Então, geralmente é no período da tarde, no sábado, com duração de 4 horas. E a segunda etapa é uma prova aberta, né, de questões abertas, que tem um período de duração de 2 horas e meia para acontecer e acontece no domingo, geralmente no domingo na parte da manhã. E falando das questões mais propriamente ditas da prova, né, de cada uma dessas etapas, são questões objetivas, as duas são de objetivas, as duas são mais subjetivas, questões dissertativas, como é que funciona? Tem alguma prática envolvendo isso ou não? Então, daí funciona assim, a primeira etapa, né, a prova do sábado, é uma prova de questões objetivas, que é inclusive eliminatória. E a segunda etapa é uma prova de casos clínicos, na verdade são 10 casos clínicos que aparecem na prova, e que são de resposta aberta, no entanto, respostas diretas, não é tipo assim, uma redação para cada caso clínico, não, né? São respostas mais diretas. E aí o tempo para se fazer são 2 horas e meia. E aí eu acho que uma pergunta que deve estar na cabeça de quem está aí do outro lado é o seguinte, mas como que é para passar, né? Para passar você tem que acertar 70% da prova. E você comentou, então, que essa primeira etapa ela é eliminatória, né? Então, se a pessoa não acertar 70% já nessa primeira etapa, ela nem vai para a segunda? É isso? Então, essa é uma pergunta muito boa, né? Porque, assim, como é que funciona isso na prática, né? Essa logística. Na verdade, todos os candidatos fazem as 2 provas. Então, todos os inscritos comparecem no sábado e depois comparecem no domingo. E aí, o que vai acontecer vai ser que a sociedade ela vai corrigir as provas de todos os candidatos da primeira etapa. Só que, como ela é eliminatória, daí o que é feito? É tipo assim, quem fizer menos do que 70% da prova da primeira etapa, não vai ter a sua prova de segunda etapa corrigida. Então, a SBEM só vai corrigir as provas de quem fez mais do que 70%, pelo menos 70% na prova do sábado. Então, inclusive isso é interessante, né? Porque eu imagino que os temas das provas de cada etapa sejam diferentes. Então, por exemplo, se eu sei mais dos temas da primeira prova e eu tiro 90%, e na prova do segundo dia eu tirar, ou melhor, se no primeiro dia eu não sei tanto assim. O tema do primeiro dia eu não sei tanto, eu tiro 60%. E no segundo dia eu sei bastante e eu tiro 90%. E no médio dá 70%, mesmo assim eu não passei, né? É isso? Porque na verdade é assim, ó. Para você ser aprovado, você precisa fazer 70%, pelo menos 70%, das 2 provas em separado. Quer dizer, você tem que fazer 70% de uma e 70% da outra. Não é feito uma média nem nada disso, né? Não. É uma e depois a outra, entendi. A primeira etapa é eliminatória, portanto, é por isso que não vai ter média. Quer dizer, aliás, isso não é suficiente, né? Porque mesmo que
mesmo sendo eliminatória, poderia existir esse raciocínio de você somar a nota da primeira com a da segunda, desde que você não tivesse sido eliminado na primeira, né? E aí fazer uma média, mas isso não acontece na prova do TIM. Você precisa fazer pelo menos 70% da primeira e 70% da segunda. Então, se fosse o contrário desse exemplo que você deu, se você tivesse acertado 90% da primeira etapa, mesmo, suponhamos que na segunda etapa você acertou 60%, você é reprovado. Por quê? Porque embora você tenha passado pela etapa eliminatória, você não demonstrou o nível de conhecimento na segunda etapa. Então, você tem que fazer 70 e 70, pelo menos, né? Nas duas provas. Agora, aquele candidato que faz menos do que 70% na primeira prova, a prova que ele fez no domingo, né, a segunda etapa, não é nem corrigida. Mas mesmo assim ele pode fazer, não é impedido nem nada. Não, pelo contrário, todos os candidatos fazem as duas etapas. Esse mecanismo, ele é muito usado, assim, em algumas provas de vestibular, né? O objetivo é o seguinte, é facilitar a logística. Uhum. Porque se a sociedade tivesse que corrigir a prova da primeira etapa e depois convocar quem foi aprovado na primeira para fazer a segunda, isso dá muito mais trabalho. Com certeza. Então, é mais fácil convocar todo mundo para fazer as duas provas e aí depois você corrige só aquilo que convém. Quer dizer, você vai corrigir só de quem passou na primeira. Mas você não precisa de uma organização logística, de datas diferentes, porque você precisa de tempo também para corrigir todas as provas, né? Liberar Aí tem todo aquele procedimento, libera gabarito, aí depois libera resultado da primeira etapa, né? Tem uma série de coisas, aí depois chama de novo, outro evento, né? Então, esse modelo, ele facilita muito a aplicação da prova, né? Agora, para o candidato, é tipo assim, ele faz a segunda etapa sem saber se a prova dele vai ser corrigida ou não. Legal. Isso gera umas coisas, né, Brian? Tipo assim, tem gente que às vezes vai fazer a primeira etapa e fala, nossa, mas foi um fracasso, tipo assim, eu fui muito mal. Então, às vezes a pessoa fala, não, eu nem vou voltar amanhã, né, no domingo, nem vou. E eventualmente acontece isso, né? Pode acontecer. Entendi. Mas todos os candidatos têm o seu lugar reservado para fazer a prova do domingo também. Até porque não sai nem gabarito, né? De um dia para o outro, entendeu? Não tem nem tempo. Então, né? Só se você tiver, né, assim, uma consciência muito grande de que estava se falando grego naquela prova e você, nossa senhora, você tem certeza que você realmente não acertou, né? Não chegou nem perto de 70%. Aí realmente não vale a pena você voltar. Mas, em geral, né, as pessoas, os candidatos vão para a primeira e para a segunda fase. Legal. E o que o candidato ou futuro candidato do TIM que está nos ouvindo agora precisa saber sobre os conhecimentos que vão ser necessários para ele prestar essa primeira etapa, por exemplo? Então é aquela história, né? Uma coisa é se inscrever e outra coisa é passar, né? Então é isso. Uma vez que o candidato está inscrito, uma vez que ele comparece lá para a prova, ele tem que ter a competência, né, para poder fazer os 70%. Então, assim, como que funciona essa prova? Ó, só de uma visão geral, né? A prova é uma coisa até conceitual. A prova tem o objetivo de avaliar se um determinado médico está apto a atuar como especialista em endocrinologia. Então, a prova vai tentar cobrir, né, as várias doenças endócrinas para verificar se aquele candidato conhece, né, sobre aquelas condições e se, então, portanto, se ele estaria apto a receber um título, né, um título de especialista e atuar como especialista, né?
em poder conduzir casos de pacientes com doença endócrina. Então, qual que é o sistema, né, que a SBEM utiliza para tentar verificar essa habilidade? Ela faz assim, ela distribui as questões da prova entre as várias sub-áreas da endócrino, né? Ou os vários temas, grandes temas. E aí funciona assim, essa prova de múltipla escolha, então você pensa assim, essa é uma prova mais teórica, então ela deve ser mais de coisas teóricas. Na verdade, a prova tenta verificar os conhecimentos de uma forma mais prática. Então, tem muito caso clínico nas questões de marca X, nas questões da prova da primeira etapa. E aí, como que os temas são distribuídos? Agora, tem pergunta teórica? Tem, claro que tem. Mas o enfoque da prova, né? Então, o conceito que a SBEM coloca para essa prova é de tentar averiguar habilidades práticas, né? E é lógico que verificar habilidade prática, você está verificando também o conhecimento teórico, porque para ele conduzir da maneira correta, né, ele teria que ter um embasamento de conhecimentos. Então, a prova tenta fazer dessa forma. É lógico que isso não vai ser 100%, vai ter questões que vão ser puramente teóricas também. E aí, como que é a distribuição, né? Então, essa distribuição é assim. Se você pensar, poxa, mas endocrinologia na prática, né? Vamos ser sinceros, que assim, na prática, vida real, o endocrinologista, ele vai estar exposto a várias doenças, mas na maioria das vezes, os pacientes que vão procurar o endocrinologista, ou é paciente diabético, ou é paciente com problema na tireoide, ou é paciente com obesidade. Ou, às vezes, né, sobrepondo isso daí, obesidade e diabetes, né? Enfim. Aí você pensa, bom, então a prova deve ter 80% disso, né? Já que eu tô falando 80, é um número meio aleatório, só para dizer que então, é a maioria, né? Alguém pode até pensar, então, se eu souber tireoide, sobre obesidade e diabetes, eu passo, é tranquilo. E aí não é. Mas não é, né? Porque, assim, embora na prática o endocrinologista realmente vá atender muito mais diabetes, tireoide, obesidade, a prova quer ver se aquele médico é capaz de atender qualquer doença endócrina. Então, o raciocínio da prova é tentar verificar habilidades em todas as doenças endócrinas. Então, se você souber tudo de diabetes, tireoide, isso ainda não vai ser suficiente. Deixa eu colocar esse número para ficar mais claro, né? A prova distribui assim, ó. Tem 15 questões de diabetes, 15 questões de tireoide, 10 de obesidade, 5 de dislipidemia, e aí tem 10 de neuroendócrino, 10 de adrenal, 10 de endocrinologia feminina e andrologia, 10 de osteometabolismo e 5 questões de endocrinologia básica. Então, daí o que acontece? Ó, só para a gente, né, reforçar essa ideia. Se você souber tudo de diabetes, tireoide e obesidade, suponhamos que você acerte todas as questões nesse tópico. Quantos por cento da prova você faz, Brian? Acho que não chega nem metade, né? Nem 50%. 40%, né? Se a gente acrescentar mais as 5 de dislipidemia, vai dar 45%. No máximo 50%, acrescentando a básica, né? Você pôs a básica junto? Não, mas a básica... A básica, eu vou te falar, viu? É entre as mais difíceis de acertar tudo. Sério? É o nome engano, então. É o nome...
Enganoso. Engana, né? Você fala acha básico. que, nem vou estudar, vai ser básico. Sabe. Ah, tá. Então tá, já que você falou disso, o que é, né? O que a gente chama de endocrinologia básica? São os conceitos de fisiologia e de genética em endocrinologia. E aí, então, pensando nesse médico, né, que fala assim, poxa vida, mas eu trabalho com diabetes já tem vários anos, eu mexo com pacientes com doença na tireoide, eu estudei muito isso daí, então eu tô sabendo tudo. Geralmente esse é um médico que conhece pouco sobre fisiologia, sobre genética e genética molecular em endocrinologia. Entendi. Então, assim, esse colega, provavelmente, ele está pouco familiarizado com a endocrinologia básica. Então, se você souber tudo isso, você ainda vai ter acertado só 45% da prova. Né? Pois é. Da primeira etapa. E os outros 55%, né? Porque daí, assim, para você ser aprovado, você precisa de 70%. Então, você ia ter que ter uma sorte danada, né? Para ter os... Quanto? 25%, né, de acerto em 55 questões, das quais você conhece quase nada, né? Então, assim, você tem que ser muito bom de chute. Tipo assim, não gasta sua sorte, não. Joga lá na Mega Sena que é mais jogo, entendeu? Mas então isso... será que é impossível passar se eu sou um desses médicos que eu estou familiarizado ou mais com obesidade ou mais com tireoide? É impossível? Eu consigo ainda passar? Então, você consegue. Agora, você vai precisar de uma boa preparação, né? Então, assim, é impossível? Não, não é. É possível. Agora, é fácil? Não, né? Então, assim, o que vai fazer a diferença vai ser a sua preparação, né? Então, a primeira coisa, você vai precisar ter isso em mente. Olha, tenho que aprender sobre as demais doenças endócrinas, mesmo sabendo que na minha atuação prática eu vou ver pouco isso, né? Então, assim, para você ter o título de especialista, você precisa ser capaz de atender pacientes com doenças endócrinas pouco comuns. Mesmo que você opte por falar, gente, mas eu não vou atender esse tipo de paciente, eu vou ficar atendendo só diabetes tireoide ou só diabetes. Enfim, se você quiser ser endocrinologista, você vai precisar demonstrar que você tem habilidade nas outras doenças também. Então, assim, é uma boa preparação, né? E a primeira coisa, primeiro passo em uma boa preparação é você saber o que você precisa aprender, né? No que você precisa estar bem preparado. Né? Então... o primeiro passo de tudo é essa clareza, né? Para qualquer coisa na vida, né? E, como a Monalisa falou no último episódio, eu sou um quase médico. Então, fala, doutor, apesar de não ser... Quase doutor Brian. Apesar de não ser formado em medicina, essa parte de preparação para provas, eu já fiz muitas provas na minha vida, né? Então, essa é uma parte da qual eu tenho alguma coisa a contribuir. E sim, essa parte de clareza é, se não o primeiro, um dos primeiros passos para você trilhar o seu rumo ao TIM. E aí, uma vez você atravessando a primeira etapa... Só antes, eu queria saber se você sabe dizer qual é a taxa de aprovação do TIM. Olha, eu até andei fazendo uns levantamentozinhos aí, né, da taxa de aprovação nos últimos anos. E para te dizer a verdade, essa taxa ela não tem se modificado ao longo do tempo. Então, assim, a taxa de aprovação no TIM, ela é de cerca de entre 30% e 40%. Mais ou menos um terço, né, dos candidatos que prestam a prova são aprovados.
Então, com base nessa informação, você já pode inferir, né? Você já pode concluir que não é uma prova fácil, né? Então, o motivo dessa taxa ser um terço, próximo a um terço, é único e exclusivamente por conta desses conhecimentos que o candidato precisa ter e que muitas vezes, às vezes, não tem ou não tem o suficiente para poder atingir 70% em cada etapa? Ou existem, por exemplo, algum tipo de número máximo de títulos emitidos por ano, algo desse gênero? Nossa, que pergunta boa! Então, eu tô falando que pergunta boa porque isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Então, às vezes, né, a gente acha que a gente está esmiuçando um tema e olha só, tem tanta coisa que passa, né, despercebido pela gente. Então, na verdade, isso é única e exclusivamente pelo desempenho do candidato na prova, porque não existe restrição, né, ao número de títulos que seja expedido pela sociedade. Isso não existe. Inclusive, até é bom para a gente reforçar e deixar claro que a prova de título não é uma prova em que exista concorrência. Você não precisa ser melhor do que ninguém, porque você não está disputando vaga. Então, você não está disputando um documento, né? A SBEM, ela pode... na verdade, quem concede o título é a Associação Médica, né? A AMB, por meio da SBEM. Então, a AMB, ela concede tantos títulos quanto a SBEM informar para ela que as pessoas foram aprovadas. Não existe uma restrição, né? Não existe uma restrição. Então, se nesse ano foram 100 títulos e no ano que vem forem 500 títulos, não há problema nenhum com isso. Então, isso é legal, porque isso significa que realmente não é muito possível, né? Isso significa que é muito possível, sim, obter o título de especialista em endocrinologia. Porque mesmo que a prova tenha uma taxa de um terço ou que necessite de uma gama de conhecimentos que talvez hoje você ainda não tenha completamente, você não precisa, tipo assim, como ela disse, concorrer com outras pessoas. Então, você só precisa ser melhor que você mesmo, adquirir os conhecimentos necessários e por consequência, obter o título. Então, não é uma questão de competição com alguém. Então, realmente, essa frase de se alguém conseguiu, eu também consigo, se aplica muito a esse caso do TIM, né? Porque realmente é a verdade. Se alguém conseguiu, você também consegue. E sabe uma outra coisa legal que tem nisso, né? É o seguinte, como não existe concorrência, você não precisa ser melhor do que ninguém, né? Você só precisa provar que você está bem preparado, né? Então, isso faz com que também isso abre aquela possibilidade de estudar junto, né? De aprender em conjunto, de trocar informações de uma maneira totalmente amistosa, sem reservas. Então, isso é uma coisa muito, muito legal também, né? Porque essa coisa de você poder interagir com outras pessoas ao longo da sua trajetória, isso vale para vários setores da vida, né, Brian? Você que não é médico. Então, assim, você poder contar, né, com parceiros, né? Porque os outros médicos que vão prestar a prova também, eles não são seus concorrentes. Então, eles podem e devem ser seus aliados, né? Então, se você tem essa oportunidade. Isso é muito Inclusive, legal. A gente tem muito isso, né? Assim, eu vejo isso muito nos meus alunos, né? Então, assim, a interação entre os alunos, né? A troca de informações. E isso é uma coisa que acrescenta muito, faz muita diferença. E também por não ser concorrente, acho que também, de certa forma, tira um pouco da pressão, né? Ali, no momento de fazer a prova, né? Que saber que olhar para os lados, você não vai ver concorrentes.
entendeu? Não é porque o cara terminou primeiro que ele vai roubar a tua vaga, né? Não é esse sentimento que fica na hora da prova. E agora, então, vamos falar da segunda etapa, né? Como é que funciona essa segunda etapa, que é um pouco diferente da primeira, eu já sei aqui um pouco antes, mas explica um pouco melhor para mim como é que funciona ela. Bom, então, a segunda etapa é o seguinte, ela tenta ser uma avaliação de habilidades práticas, né? Ela vai ser uma prova escrita, mas o grande objetivo dela é o de transformar em escrito aquilo que seria a atuação prática do candidato. Então, por isso a prova é de casos clínicos, né? Então, são 10 casos clínicos e aí em que o caso clínico é apresentado e aí muitas vezes tem uma foto, tem uma imagem, tem alguma coisa para facilitar, né, a compreensão. Às vezes é uma foto do paciente, por exemplo, para você ter uma ideia do exame físico, ou então é uma foto de um exame complementar, né, para você ver lá uma ressonância da célula túrcica mostrando uma lesão hipofisária, ou então é uma tomografia de adrenal, enfim. E daí vem as perguntas. E as perguntas vão ser, imaginando que se você estivesse realmente atendendo aquele paciente do caso clínico, qual seria o seu raciocínio diagnóstico, qual seria a sua conduta em termos de exames complementares, em termos de tratamento, de segmento. Então, a prova ela tenta transformar em algo escrito o que seria a imagem de você atuando lá no atendimento a pacientes, né? E aí, são 10 casos clínicos e a ideia é cobrir as várias subespecialidades, mais uma vez. Então, vai ter uma questão de cada subárea, né? Deixa eu falar de novo, vamos ver se eu vou lembrar todas. Uma de diabetes, uma de dislipidemia, uma de tireoide, uma de neuroendócrino, uma de adrenal, uma de endocrinologia pediátrica, uma de endocrinologia feminina e como é que chama? Andrologia, uma de osteometabolismo, uma de endopédia. E aí o que acontece? A gente vai ter 9 casos clínicos, falta um. Esse 10º caso, aí varia em prova, em cada ano, né? Às vezes tem 2 questões de osteometabolismo, por exemplo, né? Às vezes tem uma de osteoporose, depois tem outra de hiperpara, por exemplo. Ou então tem 2 questões de diabetes, tipo uma questão mais abordando o diagnóstico, uma outra questão mais voltada para o tratamento, enfim. Então tem um tema que aparece 2 vezes, né? E os vários outros temas vão aparecer em uma questão. E aí, o que acontece? Mais uma vez, você vai ter que acertar 70% dessa prova. E essa prova vai ser um formato completamente diferente da primeira etapa, né? Porque ali é raciocínio clínico, elaboração de diagnóstico e conduta, e você escrever, né? Tipo assim, você é livre para escrever o que você achar que é o apropriado, né? Diferente da primeira etapa, que você tem ali as opções e você tem que escolher uma. Então, é um formato bem diferente, né? Que vai tentar, então, medir a sua habilidade prática de atendimento mesmo. E daí e tem esse componente que eu falei, né? Você faz a prova sem saber se ela vai ser corrigida. Então, é tipo assim, Brian, você tinha falado, mas o que cai na primeira etapa é diferente do que cai na segunda etapa. Então, na verdade, os temas são os mesmos na primeira e na segunda etapa. O que faz diferença é a forma de abordar esses temas, porque enquanto na primeira etapa você tem
Você é apresentado a alternativas que você tem que escolher uma. Já na segunda etapa, não. É uma prova em que você tem a liberdade de colocar aquilo que você acha que seria o mais coerente, né? Independente de haverem sugestões para você, né? Então, assim, e como essa segunda etapa ela é tipo ela é como se fosse uma tentativa de transformar uma avaliação prática em prova escrita, em texto, né? Então, o objetivo é fazer como se fosse um espelho, como se fosse imaginar você, o candidato, né? Estando atendendo aquele paciente, do caso clínico, como que você se comportaria, com você tendo toda a liberdade, tipo, você, como que você faria mesmo na sua prática, né? Na sua atuação prática. Então, os enfoques são diferentes, embora os temas sejam os mesmos. E daí, você vai estudar os mesmos assuntos, tanto para a primeira quanto para a segunda etapa, só que a forma de preparação, uma vez que você sabe, né, que são enfoques de cobrança diferentes, então você também vai precisar se preparar para conseguir responder aquilo que te é questionado da melhor forma, né? Então, existe uma preparação direcionada, apesar dos temas serem os mesmos. Então, o conteúdo é o mesmo, mas a preparação ela tem as suas nuances de diferenças. Muito legal, muito legal. Então, esse foi o nosso podcast de hoje, podcast Rumo ao Team. Se você está gostando desse podcast, deixa o seu curtir se você está vendo no YouTube, se você está vendo em alguma plataforma de áudio, não esquece de avaliar esse podcast, deixar de alguma forma a sua opinião sobre ele e compartilhar também com outros colegas médicos futuros intitulados endocrinologistas. E eu vejo vocês no próximo episódio. Eu sou Brian Ramires. E eu sou a Mona Lisa Azevedo. E até lá.